Com décadas no comando da Praça é Nossa, Carlos Alberto aprendeu que talento não basta. Para lidar com tantos comediantes diferentes, ele revela qual é o segredo para manter respeito, ordem e o programa de pé. Ô Carlos, você tem a sensação de que a praça te pertence? Ela é tua? É minha. É minha. Na pandemia, foi a primeira vez que eu me lembre dos 37 anos de carreira que eu dei uma dura no diretor da emissora. Porque eu estava louco para voltar, mas o Silvio não deixava eu voltar. Ele proibiu a minha entrada no SBT. Porque eu estava louco para voltar. Eu queria fazer lá no Jardim, tem um gramado lá. Eu comecei a gravar na minha casa, 2 quadros na porta de casa. E esse diretor, coitado, eu gosto muito dele. Ele disse, Carlinhos, vamos fazer uma coisa? Vamos pegar uma pessoa. Eu falei, nem termina. Essa praça é minha, ninguém vai sentar nesse banco. Parece o cara que toma conta da praça do bairro lá, ó. Imagine, pô. Vem cá, se um diretor hoje, alguém da direção do SBT fala assim, Carlos, vai dar uma descansada, nós vamos botar sentado lá no banco com fulano, ou cicrano, ou beltrano, o que você fala? Peço demissão. Peço demissão. E vou embora. Aquela praça é minha. Aquela praça é minha. Ninguém põe a mão. E ela é tua porque era por merecimento. Do teu pai? Não, por merecimento. Modéstia à parte. Porque o meu pai morreu muito cedo. Eu tenho mais anos de televisão que meu pai teve de vida. Por isso que eu não gosto de comparar a Praça da Alegria com a Praça Nossa. Porque ele fez 14 anos no programa. Eu estou fazendo há 37. Então, modéstia à parte, o mérito é meu. Eu briguei, eu escolho o comediante, eu faço teste, lancei uma porção de gente, entendeu? Eu dou oportunidade. Agora não tem mais, o único velho lá sou eu e o Saulo, que faz o deputado. Essa garotada toda que eu estou criando, estou botando, eu tenho um carinho louco por eles. Eu brigo por eles. Então ninguém faria, nem meu filho faria, com o amor que eu faço. Porque tem que ter amor àquilo que você faz. E eu tenho negócio, tenho um pouco pesado, eu tenho tesão por trabalhar. Eu, quando saio de casa, eu não vou trabalhar, eu vou fazer a praça. Entende? Então, isso me ajuda. E a simplicidade, não me lembro de ter brigado com alguém, alterado a voz. Então, o ambiente da praça é maravilhoso. Não existe estrela, eu sempre digo... Agora, mas não é fácil você comandar um time desse tamanho. Não. Aí você tem um grupo de artistas, todo mundo quer ter o seu melhor, quer fazer o seu melhor momento, todo mundo quer alavancar sua carreira, todo mundo tem as suas ambições e as suas vaidades, né? Ser humano não é fácil. Como é que é administrar tudo isso? Porque de vez em quando na internet surge alguém falando assim, porque não sei o quê, porque o Carlos me deu bronca, porque o Carlos não gostava de mim, ou porque lá teve uma briga de não sei quem com não sei quem, aí tirou, que pôs. Não. Como é que é essa administração de gente? É o seguinte, não tem estrela no programa. A estrela é o SBT. Então, o tratamento que eu dou para o melhor, assim, o que ganha mais, é o mesmo que eu dou para um figurante, entendeu? Eu dou o exemplo, eu sou o primeiro a chegar. E eu só saio lá do estúdio quando não tem mais ninguém. Que eu quero ver se ficou tudo bem, entendeu? E eles acreditam muito em mim. Porque quando eu perdi aquela turma, o Elias, o Loredo, fazia o Zé Bonitinho, Consuelo Leandro, Maria Tereza, essa turma toda que era o pico do pico, foi difícil. Foi bem difícil. E foram 2 pessoas que me ajudaram, o Ari Toledo e o João Kleber, que eles iam de graça fazer o programa, um cachezinho simbólico, para eu poder achar gente, que eu não tinha material. Sim. Porque essa turma que já acabou,
Essa turma veio do teatro de revista, coisa que vocês não sabem o que é. Uhum. E era fonte de humor, era teatro de revista. Depois foi a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Marinque Veiga. Essa turma veio para a televisão. Walter Dávila, essa turma toda. E qual é o segredo do sucesso da praça hoje? A simplicidade. Isso meu pai me ensinou. Se você não puder dar caviar, faça um feijão com arroz bem feito. E a praça é um arroz com feijão bem feito. A gente faz milagre. A gente faz milagre. E eles confiam muito em mim, porque eu aprendi uma coisa. Eu fiz 10 anos e meio de análise. Na hora que você diz, aqui quem manda sou eu, é que você sabe que não manda. Então, qual é o segredo que eu faço para controlar essa turma? Por exemplo, um caso de um colega, que é o Popertone, que eu adoro, amo de paixão. Ele é criativo, mas ele é teimoso, você não faz ideia. Sim. Mas muito teimoso. Ele chegava atrasado, ele mandava texto atrasado e sempre justificava. Um dia eu cheguei para ele, falei, pô, Peta, vem aqui falar comigo. Ele entrou no meu camarim, fechou a porta, digo, cara, fica só fazendo o Silvio, cara, não vem mais fazer a praça. Não, cara, vai ganhar dinheiro, vai fazer teu show, rapaz. Você está fazendo programa do Silvio Santos, para que rapaz? Não, eu quero, sei o quê. Quando ele se levantou, ele bateu na porta para sair. Imagina que... Estava completamente perdido. Não gritei, Uhum. não fui malcriado. E disse para ele ir embora. Vai ganhar dinheiro, cara. Eu gosto de ganhar dinheiro, você também gosta. Nunca mais ele deixou de entregar o texto no dia certo. Sim. Aí, o mesmo Popertone, ele começou a fazer o Cabrito Teves, que era aquele jogador do Cabrito Teves. Que jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians. Argentino. Ele era muito bom, era um sucesso na época. Só que ele queria depois cantar dentro do personagem. Falei, pô, Pedro, isso não tem graça nenhuma, cara. Faz o quadro normalmente, esquece de cantar. Ele fazia. O que eu fazia? No dia seguinte, estou editando, corto. Eles não têm coragem de dizer por que cortou, porque eu tenho autoridade. Uhum. Eu tenho autoridade. Eu dou liberdade deles de fazer o que eles querem, desde que eu aprove. Você lembrou do Golias. Quais foram os maiores Foi ele. comediantes? Foi o Golias o maior? O Ronald Golias. Foi ele. Porque o Golias... Com que você trabalhou? Ele era aquilo. É igual o Renato Aragão. O Renato era o Didi. O Golias era o Bronco. Entendeu? E ele era engraçado por natureza. Eu já tentei botar na praça textos que eu escrevia para o Golias. Não deu certo. Não deu certo? Não deu Faltou certo. o Golias. Ele tinha um improviso, ele tinha uma naturalidade. Ele foi um gênio. Você fez N programas, você fez Família Trapo, Escolinha do Golias, Praça da Alegria, Os Trapalhões, A Praça é Nossa e outros tantos, né? Qual foi o melhor? A Família Trapo. A Família Trapo. A Família Eu Trapo. assisti a Família Trapo em preto e branco. Claro. Em preto e branco, a Família Trapo, eu assistia, morava no interior, era moleque, era uma coisa sensacional. Nunca me esqueço um episódio da Família Trapo. Foi onde que sobrou? Do Pelé? Do Pelé. Foi a única... Jô Soares jogava a bola, ele ainda não tinha o mesmo peso que ele tinha lá mais tarde. Ele era um pouquinho mais fininho, mas já era gordinho, né? Mas já era cheinho. Gordo, é. E aí ele faz o papel de jogador de futebol, e aí alguém traz um outro rapaz que ia jogar no lugar dele. E era o Pelé. O Pelé entrou como participante. E você não sabe... Eu não me esqueço disso. Você não sabe de uma coisa. Não era para ter aquilo. Porque era eu e o Jô que escrevíamos a Família. Aí surgiu a ideia de trazer o Pelé.
para ensinar para o Golias, para o Bronco sair a bater o pênalti. Ah, isso. Só que o Pelé... O Bronco, que era o Golias, é que ia ser ensinado pelo Pelé. Isso. Não, só que o Pelé não confirmou se poderia estar no dia. Então nós escrevemos o programa, se o Pelé viesse, a gente faria aquilo. E ele foi e imortalizou, né? Olha que coisa. E foi a única fita que sobrou da família Trapo. E eu tenho todos os textos da família Trapo comigo, encadernado, que a viúva do Zelone me deu. Sei. Depois que ele morreu. Conta aí pra gente. Eu criei o clima e a expectativa. Hoje, vamos dar um corte nessa nossa história da praça para chegar na praça hoje. Vamos lá. Vocês ensaiam? Sim. É o seguinte, vamos começar pelo dia da gravação? Tá. Eu gravo às quartas-feiras. Antes da pandemia, eu fazia às 11 horas da manhã um ensaio de texto. Aí a gente começava a gravar às 2 horas o programa. No dia seguinte, eu edito o programa. Eu faço edição no programa. Tá. E recebo os textos dos redatores. E faço a redação final. Tá? Na gravação, agora não, depois da pandemia, eu não faço mais o ensaio das 11. O que a gente está fazendo hoje? Eles têm que chegar super decorados. Isso é... Se não tiver decorado, não grava. Seja quem for. Então, depois da pandemia, entra um por vez no estúdio. Agora não. Entra uma vez no estúdio, a gente ensaia baixinho, dá as marcações, que não tem marcação. Tem 6 câmeras lá para a gente fazer o que a gente quiser. A gente ensaia baixinho e grava o quadro. Aí sai, entra outro. Antigamente, não tinha... Eu tinha grandes... Não que os de hoje não sejam. Mas eram grandes comediantes que tinham texto. Não tinha improviso. Era tudo texto. Com a morte deles, eu comecei a ficar sem comediantes. E comecei, então, a ver quem faz stand-up. Então, eu comecei a ver alguns e disse, olha, se você é engraçado em pé, você vai ser engraçado sentado. Então, essa turma que está hoje, eu não sei o que é que eu vou falar na hora. Então, se você assiste o programa, tem o borracheiro, tem o gaúcho, tem a Mel Meher, que é uma grande humorista, tem o Tubinho, que é um palhaço, tem o Rafael, que também faz stand-up, e esse eu não sei o que eles vão falar. Você não sabe? Eu não sei. Eu não sei, não quero saber, que eu quero rir na hora. Você reage àquilo que eles falam para você. Porque como eu tenho experiência, muitos anos de escada, de humor, eu sei que o desfecho de qualquer piada é uma coisa... Não é? E tem outros quadros que eu faço a redação final. E é assim mesmo, a gente ensaia e grava, ensaia e grava, ensaia e grava. No dia seguinte, agora a gente faz às quartas-feiras. Na quinta, eu vou editar o programa, pego os textos, vou para casa. Na segunda-feira, eu recebo pela internet, o programa pronto, já sonorizado. Aí eu digo, tá ok, pode botar. É aí que vem a aprovação final. Agora... Mas eu sofro, amigo. O meu sofrimento é na quinta, quando o programa vai para o ar. Porque eu não estou interessado em ver o programa, eu estou interessado em ficar com o celular na mão vendo o Ibope. É uma guerra, então eu fico... Aí eu começo a ver defeitos. Pô, podia ter feito isso. Então, para mim, é um sofrimento a quinta-feira. Valeu por acompanhar até aqui. Se curtiu o papo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!